Boa tarde, novamente é chegado o momento de iniciarmos o estudo da série psicológica de Joana de Ângeles. Nós estamos abordando atualmente o livro da série, o último livro, que é Psicologia da Gratidão. E hoje nós iremos abordar a continuação desse estudo que está no capítulo 3. Lembramos sempre que os estudos anteriores estão em nosso canal no YouTube. Esse estudo de hoje depois estará também em nosso canal. E vamos para a nossa introdução, com um breve comentário de uma mensagem do Espírito Emmanuel. É uma passagem da primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 13. Separamos esse parágrafo. Quem gasta o tempo consagrando todas as forças da alma às fantasias do corpo, esquecendo-se de que o corpo deve permanecer a serviço da alma, cedo esbarrará na perturbação, na inutilidade ou na sombra. Então, vamos aqui fazer alguns apontamentos, algumas colocações com o tema. Emmanuel nos chama a atenção ao cuidado, à atenção que devemos dar às horas que compõem o nosso dia a dia, de tal forma que a percepção das necessidades físicas, materiais, não sabotem negativamente as necessidades espirituais. Nós somos espíritos encarnados, mas essencialmente a natureza nossa é espiritual. E por isso ele diz que ele nos adverte dizendo de que o corpo deve permanecer a serviço da alma, e não o contrário. Aliás, são as imposições de natureza instintivas e as ações inconscientes do homem as geradoras de desequilíbrios e perturbações quando se permitem a intensificação de suas imposições. E quando isso ocorre, Emmanuel complementa nos advertindo. Cedo esbarrará na perturbação, ou na inutilidade, ou na sombra. Sombra aqui, como vemos tratado na série psicológica de Joana de Ângeles, como aquela condição na qual as ações ligadas ao nosso inconsciente passado sabotam o esforço de renovação que estejamos fazendo no presente. Então, é preciso cada vez mais iluminar o nosso entendimento, iluminar o nosso espírito, a fim de que as questões associadas ao passado de sombras não sabotem, não inutilizem e não prejudiquem as ações renovadoras do dia presente. E vamos então para o nosso estudo dessa tarde, cuja temática central será gratidão na família. Faz parte do capítulo 3 do livro Psicologia da Gratidão. Vamos para o primeiro tópico separado para essa tarde. Aprende-se gratidão mediante a sua prática, que deve ser iniciada na família, na qual a afetividade manifesta-se com naturalidade. A família é a reunião de espíritos reencarnados com programa de evolução espiritual adrede estabelecido. Então, o primeiro ponto aqui importante sobre a questão da gratidão na família é o entendimento que a doutrina espírita nos dá
a respeito da formação da família, na perspectiva espiritual, porque nela agregam-se os espíritos reencarnados, e aqui Joana coloca, com programa de evolução espiritual adrede estabelecido, né? Fortemente determinado, e que, muitas vezes, abrem-se situações de conflitos, de choques, que aqui nós iremos procurar abordar dentro dessa perspectiva da gratidão, a qual, na família, tem o seu grande campo de vivência e de experiências nessa área. Perante a condição imposta pelas leis da vida, quase sempre não se possui a família na qual muito se gostaria de estar incluso. Aquela constituída por pessoas afáveis e generosas, mas o renascimento dá-se ao lado dos espíritos que se necessitam para o mistério da evolução. É interessante aqui refletirmos nesse primeiro ponto de choque que surpreende muitas pessoas por não terem ideia de que todos nós somos espíritos reencarnados, que trazemos um passado de experiências, a grande maioria delas, associadas aos hábitos e condicionamentos egoístas, com a presença do orgulho, da vaidade, e envolvido na perspectiva do materialismo, que a maioria de nós, só na presente encarnação, começa, de fato, a trabalhar, a superar e a estabelecer nos valores do Espírito Eterno motivos para novos hábitos, para nova perspectiva de percepção da existência. No mundo de provas e expiações, é natural que, na junção das famílias, agreguem-se espíritos que trazem, muitas vezes, um passado de conflitos entre si, entre os próprios membros. Por isso, aqui, Joana fala de que quase sempre não se possui a família na qual muito se gostaria de estar incluso. É verdade. Não poucas vezes encontramos pessoas fora dos laços consanguíneos com as quais temos uma identificação, uma sintonia, que muitos diriam como se fôssemos irmãos. E, na verdade, são pessoas irmãs, espiritualmente falando. Não seriam em termos consanguíneos. É por isso que no Evangelho segundo o Espiritismo há aquele item especial sobre a parentela corporal e a parentela espiritual. Fora dos laços consanguíneos, nós temos muitos espíritos que já estabeleceram laços de harmonia, de amizade, em experiências encarnatórias passadas, e que ao reencontrarmos com eles, naturalmente, a confiança, a identificação, a sintonia se dão de uma forma espontânea. Prossigamos. Muitas vezes, alguns núcleos familiares transformam-se em praças de guerra, em contínuos combates, nos quais cada um reage contra o outro ou detesta-o, longe do compromisso de reabilitação e de identificação pessoal. Então, é com certa frequência que isso acontece. Os desentendimentos que às vezes se aprofundam
entre irmãos, entre pais e filhos. E isso normalmente se dá, primeiramente, passamos a entender facilmente, por estarmos no mundo de provas e expiações. E aonde o passado que trazemos é mais de desequilíbrios e de problemas, de vícios e às vezes de crimes, do que de hábitos de verdadeira generosidade e altruísmo. Não. A predominância ainda da maioria de nós é de emoções de desequilíbrio. E nisso, ao nos depararmos no convívio diário com espíritos aos quais já não tivemos um passado amistoso, surgem combates, desentendimentos, que sob o véu do esquecimento que a reencarnação propicia, objetiva a que superemos os laços de antipatia e de conflitos e estabeleçamos com esses espíritos que estão agora em nossa família consanguínea a possibilidade de se tornarem mais adiante parentes pelo laço do espírito e não do corpo. Então, as leis divinas estabelecidas no progresso e na evolução para todos nós possibilitam esses reencontros na expectativa de que eles redundem positivamente para o nosso crescimento espiritual. Então é natural que ao nos depararmos com grandes desentendimentos na família, nós que estamos recebendo a luz da revelação espírita, procuremos usar os instrumentos da oração, da prece, os instrumentos da prática do bem, mesmo junto àqueles que aparentemente gerariam emoções danosas a nós, mas que, na verdade, é o resultado do convívio que já tivemos com esses espíritos no passado. Por outro lado, de uma forma menos frequente, há aquela família que, mesmo estando sob os laços do corpo, trazem um passado espiritual de amizade e de harmonia. Sabemos não serem muitos os lares assim, aonde o entendimento entre irmãos, entre pais, filhos, entre os próprios cônjuges, é dentro de uma linha de harmonia, de entendimento, que é como se estabelecesse aqui na Terra as características do reino dos céus, que na verdade já estão sendo trabalhadas dentro, no íntimo desses espíritos. Então acontece também esse lado, mas a frequência é mais para as dificuldades, os conflitos, os problemas dentro da família. Prossigamos. Certamente é nesse difícil reduto que o espírito deverá desenvolver-se, transformar os maus em bons sentimentos, exercitando a fraternidade e a gratidão. Conseguir a prática da gratidão em relação aos familiares hostis constitui um desafio à sombra pessoal dominante no clã. Vamos refletir um pouco sobre a importância desse conteúdo que Joana nos traz. É nesse difícil reduto, que é o clima da maioria das famílias aqui na Terra, que o espírito deverá transformar os maus em bons sentimentos. É claro que isso se torna mais fácil ou menos difícil na medida em que nós nos permitimos, pela iluminação que o Espiritismo traz para o nosso espírito,
estabelecermos o esforço da reforma íntima e da vivência dos postulados do amor e da caridade destacados pela revelação espírita. Imbuídos dessa diretriz, dessa meta de vida, torna-se verdadeiramente um desafio a ser superado e conquistado da transformação dos maus em bons pensamentos e o exercício da fraternidade e da gratidão dentro da família. Como nós vimos nos nossos últimos estudos, a gratidão tem que ser exercitada, a gratidão sob a luz da psicologia profunda. Tem e deve ser trabalhada na prática, no dia a dia, porque é uma gratidão que, como vimos ultimamente, não tem a ver apenas com momentos felizes e com relacionamentos amorosos. Não. Tem a ver também com a gratidão pelas dificuldades que a vida traz, pelos embates e enfrentamentos que somos chamados a resolver, inclusive nos relacionamentos familiares. Então, conseguir a prática da gratidão em relação aos familiares hostis, aquela área de relacionamento difícil que a gente pode ter, em particular com algum dos familiares, constitui um desafio à sombra pessoal dominante no clã. Como é isso? A sombra dominante no clã é o passado de sombra do conjunto daqueles que compõem a família. Porque todos nós trazemos um passado de sombras a serem ressignificadas e trabalhadas. Mas na família ali, há uma conjunção da sombra individual de cada um. E é por isso que, muitas vezes, é um desafio a convivência familiar de forma positiva, engrandecedora, é um desafio, muitas vezes. No lar, as dificuldades devem facultar o sentimento de gratidão pela oportunidade de ressarcir débitos anteriormente adquiridos, desenvolver a paciência, exercitar a tolerância e a compaixão, aprimorando o self. Como vemos, nessa perspectiva, a família é um campo maravilhoso de virtudes a serem trabalhadas e conquistadas por cada um de nós. Aonde o exercício da paciência, da tolerância, da compaixão, sob a luz da revelação espírita, significarão aprimoramento do nosso eu profundo, do nosso self. Em estarmos, ao mesmo tempo, fortalecendo e iluminando o nosso espírito no enfrentamento dos desafios do dia a dia, mantendo, como é bem destacado aqui, o sentimento de gratidão. Porque o nosso estado íntimo não deve mais depender de estarmos em um relacionamento agradável e em facilidades de ordem material. Agora, o sentimento de gratidão, ele começa a ser trabalhado em nós pela perspectiva de imortalidade da alma, que estamos agora eficazmente trabalhando em nosso íntimo. E diante desse trabalho, problemas e dificuldades, aquisição de virtudes na superação desses problemas, é para ser uma meta estimuladora para cada um de nós. E assim nós vamos mudando paulatinamente o entendimento
das dificuldades que cada um de nós, particularmente, pode ter junto à sua família. Passando agora a ver, nessas dificuldades, motivos estimulantes à aquisição de virtudes. Quando os desafios apresentam-se quase insuportáveis, um poema de alegria deve ser entoado no íntimo daqueles que se empenham pelo triunfo, aceitando as circunstâncias, às vezes perversas, alterando-as uma a uma para melhor. Então, aqui tem um destaque especial quando Joana se refere a um poema de alegria deve ser entoado no nosso íntimo. Como sendo uma figura utilizada por ela em termos de um bem-estar e de uma paz interior que passamos a usufruir por estar agora atuando de forma eficaz e positiva nos relacionamentos familiares, por mais difíceis que se apresentem. Porque agora a percepção nossa não é mais aquela vinculada ao materialismo, ao imediatismo, a depender das questões exteriores, o nosso estado de ânimo, o nosso estado de espírito. Não. Agora, nós já começamos a trabalhar dentro de nós o eu profundo, o self, e vemos que mesmo em situações como Joana coloca, às vezes perversas, a maioria de todos nós já vivenciou, vivencia situações perversas, não é? Nos relacionamentos familiares, dolorosas, aonde o passado de sombras de algum dos membros prejudica, interfere negativamente em outros que compõem ali a família e que muitas vezes parece se direcionar pessoalmente para nos inquietar, para nos deixar ansiosos e em estados emocionais difíceis. Mesmo quando esse clima existe, se estivermos agora compromissados no trabalho de renovação interior, de iluminação do nosso íntimo, nós começaremos a mudar essas situações. Inclusive porque, na medida em que nós não oferecemos mais um campo de reação negativa, de guerras, de emoções contrárias, mas procuramos agir de forma consciente, mantendo o nosso equilíbrio íntimo e muitas vezes usando a oração por um familiar que está ali em desequilíbrio. Essa atitude nova que investimos vai mudando paulatinamente aquele clima que antes apenas efervilhava e se intensificava. E na medida em que a nossa ação nova se estabelece, nós iremos percebendo as mudanças exteriores, inclusive. Lutas desse porte elevam o ser humano à condição enobrecida de criatura integral, ajudando a desenvolver o Deus interno, que necessita dos estímulos fortes, tanto interiores quanto externos, para romper o casulo do ego e esculpir-se no self. É assim que aqui nós somos chamados a encarar
essas dificuldades para a prática da gratidão na família. Lutas desse porte elevam o ser humano. Então, essas dificuldades que agora são enfrentadas por nós, com equilíbrio, com autodomínio, efetivamente enobrecem a criatura, nos enobrece, propiciando o desenvolvimento do Deus interno, do Cristo interno, que necessita dos estímulos fortes, tanto interiores quanto exteriores, para romper o casulo do ego e esculpir-se no self. Meus irmãos, de fato, a percepção que Joana de Ângeles vai trabalhando em nós sobre essa temática da gratidão, agora na prática, na família, ela enseja justamente isso. Há um momento no qual servirá de verdadeira ponte nesse despertamento espiritual nosso para o chamado mais adiante de estado luminoso, de estarmos nos percebendo como instrumentos do bem em qualquer situação e, sobretudo, dentro da família. E a perceber nesses enfrentamentos motivos de estarmos gratos a Deus e à vida. É nessa diretriz que esses estudos vão nos conduzindo. Prossigamos. Para o sucesso do empreendimento, o amor e a gratidão constituem as forças dinâmicas ao alcance do lutador. Não existe ninguém que seja impermeável ao amor. Há um gesto de bondade, a gratidão sincera. É essa a questão, meus amigos. Na medida em que nós vivenciamos de forma autêntica e espontânea os sentimentos nobres, o amor, a gratidão, eles passam a constituir forças dinâmicas que se exteriorizam no nosso campo energético, no nosso campo magnético, a nossa aura, e invariavelmente vai alcançando paulatinamente a todos que convivem mais proximamente de nós. Por isso, Joana diz aqui, não existe ninguém que seja impermeável ao amor, a um gesto de bondade e à gratidão sincera. Agora, é claro, efetivamente, essa gratidão tem que ser verdadeira. Essa bondade, essa atitude de amor em nós, precisam, essencialmente, estar vinculadas à lei maior, à lei do amor. Uma família gentil e harmônica já é em si mesma um hino de louvor, de gratidão à vida. Mas aquela que é turbulenta e trabalhosa transforma-se no teste de resistência ao mal e a porta que se abre ao bem. É exatamente essa a dedução que nós vamos encontrando ao longo desse estudo. Famílias onde já se vivencia espontaneamente o amor. É um hino de louvor e de gratidão à vida. Mas aquelas outras, onde há o clima ainda predominante de turbulências, de conflitos, passam agora a ser vistas como um teste de resistência ao mal e a porta que se abre ao bem. Então, procuremos, diante disso que somos levados aqui, pelo conhecimento e pela conscientização, a encarar as dificuldades familiares, aos conflitos ainda tão predominantes
nas famílias humanas, a perceber neles portas, pontes para o nosso crescimento espiritual. Os resultados inevitáveis desta conquista logo se manifestam: cura dos desajustes e das doenças, surgimento da saúde integral, do bem-estar, conquista do luminoso, a gratidão no lar, anula o individualismo egóico, preservando a individualidade que alcança a individuação. Esse é o último tópico desse item que estamos estudando nessa tarde. E aqui nós vemos, como Joana coloca, né, de uma forma bem explícita para o nosso entendimento, esses que ela considera resultados inevitáveis desse trabalho da vivência da gratidão em família. Porque, entre outros, cura de desajustes, de doenças, surgimento da saúde integral, porque é um grande peso de desgastes, de desequilíbrios nas forças vitais da maioria das pessoas, nos desgastes, nas brigas, nos conflitos familiares. Quando isso passa a não existir mais, evidentemente há uma consequência: o fortalecimento das nossas defesas imunológicas, de estarmos nos sentindo melhor perante a vida e gratos, mesmo diante das famílias desafios que tenhamos, a oportunidade colocada ali mesmo para o nosso crescimento espiritual. Então, mais adiante, a conquista do luminoso, de nos sentirmos integrados com os objetivos sagrados da vida. A gratidão no lar anula o individualismo. Mais uma benção. O individualismo egóico, preservando a individualidade para alcançar a individuação. Vamos analisar mais esse último tópico. A gratidão no lar anula o individualismo. Exatamente. Porque na medida em que nós somos chamados a trabalhar a vivência da humildade, da resignação, da tolerância, da percepção das imperfeições que os outros trazem, mas que nós também trazemos, isso é o que anula o individualismo egóico. Ao mesmo tempo, preserva a individualidade. Por quê? Porque nós passamos a agir desse modo altruísta e elevado, não por imposição de outros, mas por escolha íntima nossa. Há uma preservação da nossa individualidade e da forma mais positiva possível, em direção à nossa individuação. Individuação como sendo os valores de qualidades morais que passam a ser patrimônio do nosso espírito ao longo das futuras reencarnações, e que não tem nada a ver com certas manifestações do caráter ou da personalidade, objeto da educação, dos condicionamentos e dos hábitos que criamos nessa vida. O objetivo maior do despertamento do eu profundo e do self se estabelece na vivência da gratidão dentro dos nossos lares. Nós agradecemos a todos aí que nos acompanharam durante esses estudos dessa tarde. Se possível, compartilhe essas informações. Até o próximo estudo. Uma boa tarde para todos.